A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. O tema do trimestre é Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Hoje, a lição de número 13. Estamos chegando ao final deste trimestre. Agradeço a Deus, agradeço aos irmãos, amigos, agradeço também ao pastor comentarista, o pastor Amarildo Martins da Silva, e todos os que têm acompanhado e abençoado este canal com as suas orações, tá? De uma forma ou de outra, tem nos ajudado. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lição de número 13. Né? Alegria quando começamos e uma certa tristeza quando chegamos ao fim. Mas o Senhor, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? A lição de número 13 vai ser ministrada nas nossas igrejas no dia 29 de junho de 2025 e traz o tema dízimos e ofertas hoje. Um compromisso de fé e generosidade no reino de Deus. O texto áureo se encontra no livro do profeta Malaquias, o capítulo de número 3, o versículo de número 10, que está escrito desta maneira: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. A verdade aplicada, o discípulo de Cristo serve ao Senhor também com os seus dízimos e ofertas, que expressam amor, gratidão e mordomia, conforme as Escrituras. Os objetivos da lição são 3: reconhecer as bênçãos que sobrevêm aos dizimistas e ofertantes. O 2, ressaltar que a entrega do dízimo e das ofertas é um privilégio dos crentes fiéis. E o 3º, compreender o propósito dos dízimos e das ofertas. Tá bom? Vamos para mais adiante. O motivo de oração é para que não faltem dizimistas e ofertantes para a obra de Deus. O esboço da lição é aquilo que vai nos guiar, é o esqueleto do sermão, né? Aquilo que vai receber o conteúdo, vamos dizer assim. Primeiro, a introdução, tópico de número 1, dízimos no Antigo Testamento. 2, o dízimo no Novo Testamento. 3, ofertando com amor, e a conclusão. Tá bem? Como sempre fazemos, destacamos algumas palavras, frases, para que dentro da nossa análise, né, na nossa análise, você vai ter aí, como eu sempre digo, um conjunto de análises, a do professor, do comentarista da lição, a sua, a nossa e de mais alguns irmãos e amigos pastores que você acompanha. É sempre bom você ter um leque muito maior, né, cada vez maior, vamos dizer assim, de subsídios, de maneiras de se expressar. Aí você vai conseguir, então, não somente compreender, mas também explicar aquilo que você tem diante de você, seja você o aluno, o professor, o superintendente, o pastor. Quanto mais meios nós obtiver, como se fosse um profissional, quanto mais ferramentas ele tiver, melhor será o seu trabalho, em menor tempo, com maior desenvoltura. Assim também o professor, quanto mais meios ele tiver, quanto mais locais para, vamos dizer assim, adquirir conhecimento, pesquisar, maior serão aí também o número de referências que ele poderá usar juntamente com, com as suas experiências de vida, com as suas experiências de vida. Então, nós fazemos isto aqui. O que nós vimos e ouvimos, isto falamos, tá bem? Nesse tempo que estamos caminhando com o Senhor Jesus. Então, vamos lá para a derradeira lição do segundo trimestre do ano de 2025. Primeiro, nós destacamos aqui uma parte do versículo do capítulo 3 de Malaquias, né, o versículo 10, que ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E a ideia principal é para que haja mantimento na casa, na minha casa, né, para que haja mantimento na casa do Senhor. E depois ele diz: fazei prova de mim.
Então, vamos ver que há uma sequência, é necessário obedecer uma sequência já determinada pelo Senhor. Primeiro você tem que fazer, para depois fazer prova do Senhor. Então não adianta não ser fiel e querer fazer prova de Deus, e nós vamos aí no decorrer da lição. Então, para que haja mantimento na minha casa, dentro disto, já que estamos falando de dízimo e queremos ensinar a maneira correta, eu coloquei algumas observações, você vai ver aqui meio, para que eu já deixei adiantado para que a gente use o menor tempo possível para entendermos esta aula. Então, o dízimo era para quê? Para que haja mantimento, para que tenha manutenção, para que se possa dar manutenção, fazer manutenção na casa do Senhor. Então, nós temos aqui os seus destinos. Quais seriam as manutenções? Sustentar, ajudar e socorrer. Por enquanto, vamos ficar só com os verbos, daqui a pouco nós entramos na lição propriamente dita. Então, o convite para ajudar a manter a casa do Senhor é feito para todos os crentes, tá bom? E logo depois o Senhor, ele faz também uma promessa. Depois vocês façam prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal da qual lhes advém uma maior abastança, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, então, veja, quando eu provoco ou eu tento provar a Deus sem ser fiel naquilo que eu estou fazendo, a primeira coisa que eu tenho que aprender, eu não estou provando Deus, eu estou tentando Deus, eu estou a tentar ao Senhor, tá bem? Por quê? Veja, a exigência de fidelidade. E nós já falamos sobre fidelidade muitas vezes nas aulas em que nós tivemos aí nessas 13 lições da Betel Dominical. Então, veja, porém, existem outros problemas com a questão do dízimo. E nós temos visto isso, um ataque muito grande. Eu sempre repito isso aqui. Veja, não há ninguém, como eu já disse, eu tenho o meu salário, eu tenho o meu emprego, eu não vivo às expensas da igreja. Então, vejam, eu estou falando de algo bíblico. Veja, fazer prova de mim. Então, fazer prova de Deus não é tentar a Deus. A partir do momento em que eu vou até Deus exigir, vamos usar, aqui já viram uma exigência, por quê? Porque eu não tenho direito de fazer um determinado pedido ou uma determinada prova, porque eu não estou sendo fiel nesta área em que nós estamos tratando dentro da lição. Tá bem? Depois, o propósito dos dízimos e ofertas, veja, que a questão também não era somente dispor de bens, tá? Não era só esta questão. Hoje, dá-se a impressão, quando falamos de dízimos, que só estamos falando de dinheiro. E isto está criando um mal-estar muito grande. Por quê? Dá-se a impressão de que quando se fala, só se está pensando em dinheiro. Só se está pensando, vamos lá, no real. Dá-se a impressão de que estamos passando por necessidades que, não, primeiras necessidades que nós temos a ciência de que o Senhor, Deus é quem cuida de nós. E a segunda são a nossa forma de participar. Veja que Deus, ele não precisa do meu dinheiro, ele não conta com o meu dinheiro, porque ele é dono do ouro e da prata, ele é o Senhor. Porém, veja, existe e sempre existirá um propósito para os dízimos e ofertas. Mas outra coisa que nós precisamos nos lembrar, que a questão de dízimos e ofertas não era somente dispor de bens. Não, vai muito além. Já começa, nós já vemos aqui, olha, e fazer prova de mim. Se fosse só uma questão de escambo com Deus, eu dou X, o Senhor me devolve Y, estava tudo certo, mas não era. Veja que ele chama essa questão de você participar com Deus da sua obra, você ser um cooperador com Deus na obra dele, além de ser um privilégio, ainda também te dá condições, porque o Senhor Deus não é um Deus que fica devendo a ninguém. E quando paga, e quando ele retribui com a bênção recalcada, sacudida e transbordante. Então vamos pensar assim, veja, não era somente dispor de bens, né? Quer dizer, se nós formos pensar em outras formas, quando vamos mais adiante, daquilo que está sob o nosso cuidado. Então,
nós vamos ver que o dízimo, compreendendo os dízimos e as ofertas, nós vamos notar que é daquilo que está sob o nosso cuidado. E o que está debaixo do nosso cuidado? É somente dinheiro? Não, não é somente dinheiro. Tudo aquilo que nós temos, a nossa própria vida, é presente de Deus. Os nossos filhos, o nosso casamento, o nosso trabalho, tudo aquilo que envolve a nossa vida, tanto espiritual quanto material, é presente de Deus. Quer dizer, se eu tenho que dar o dízimo de tudo que está debaixo do meu cuidado, veja, então eu tenho que dar 10% de tudo. 10% de tudo. E quando fala de tudo, ele não está falando só de dinheiro, mesmo porque hoje nós não trabalhamos com alguns de nós, né? A maioria de nós não trabalha com ovelhas, carneiros e bois e o que vem do campo. Não, e mesmo que trabalha, ele vai lá, vende, e o que ele arrecada, ele vai tirar essa porcentagem, né? Os 10%. Mas eu fiz uma pergunta, e os 10% do nosso dia? Tá? Eu fiz uma continha mais ou menos aqui, então o dia tem 24 horas, você divide aí cada hora por 60 minutos, você vai ter aí 1.440 minutos. Você então tem 2 horas e 40 minutos aí para prestar ao Senhor. Nós não conseguimos ficar num culto 1h30. Às vezes, algumas igrejas de domingo tem até umas 2 horas. Mas mesmo assim, é o dízimo do nosso dia. Tá bom? Se formos forçar mais um pouco, veja, quando Deus constituiu a criação, foram 7 dias. E no 7º dia ele descansou, que é o 6º dia. Veja, o dia para os judeus das 6 às 18, para nós das 24 às 24 horas. Mas um dia, veja, de 7, qual seria então a nossa oferta da semana? É um dia. Tá? E este dia para nós cristãos é o domingo. É o primeiro domingo, o primeiro dia da semana. Tá? Não o primeiro dia da semana de trabalho. Mas a coisa interessante é que, como que nós estamos ofertando aqui o nosso dia ao Senhor? Tá? Como é que está? Já levantamos cedo, nos preparamos, vamos à escola dominical, ficamos ali contentes até terminar a aula, e sai, cumprimenta um, cumprimenta outro, vai para casa, aí almoça. Eu me lembro, antigamente, nós começávamos muito cedo, tinha o culto matutino, depois tinha a classe dos professores, e depois a escola bíblica dominical, e depois, malemar, a gente tinha tempo de almoçar, ou ia e voltava para cultos ao ar livre, e assim sucessivamente. Chegava em casa, tomava um banho, talvez deixava até para jantar depois do culto, e íamos para a igreja. Aí, à noite, lá para as 9, 9h30, no domingo a gente ia jantar. Então, o domingo era totalmente ocupado. Tá? Vamos forçar, já que as pessoas estão falando, eu não vou tocar na questão de dinheiro. Vamos falar só de dízimo, que é ofertar a Deus. Quando Abraão, ele chega em Melquisedeque, ele diz, darei 10% de tudo. De tudo. Quando Jacó vem, ele também promete dar o dízimo de tudo. Então, se é dar o dízimo de tudo, nós precisamos pensar. Vamos pensar mais um pouquinho. O dízimo está debaixo do meu cuidado. Está. Lógico, o salário é meu. Posso pensar desse jeito? Pensando desse jeito, eu posso administrar o meu dízimo? Eu posso pegar o dízimo e falar assim, não, vou comprar banco, está faltando, tem as lâmpadas queimadas, tem isso, tem aquilo, e eu começo a desmanchar esses 10% naquilo que eu acho que precisa fazer. Quer dizer, agora eu já não sou mais um membro, eu já quero ser um administrador. Agora eu quero te perguntar, eu posso administrar o meu dízimo? Eu dirigi uma igreja que eu tinha, não era um problema, apenas não conhecia. A pessoa não conhecia o que era ser dízimo, mas outros se aproveitavam disso. Tá bem? E ele administrava, ele fazia contigo, o que sobrava ele pegava e entregava para a igreja, vamos dizer assim, entregava na tesouraria. Tá bem? Até que nós chegamos ali e fomos tentar explicar o que é dar o dízimo. E quando nós queremos ajudar, quando nós queremos dar uma oferta, quando nós queremos fazer uma mudança, sei lá, na pintura da igreja, no telhado da igreja, Deus coloca, isso é chamado de oferta.
Tá bom? Então, veja, a primeira pergunta, nós vamos respondendo no decorrer da aula. Eu posso administrar o meu dízimo? Tá bom? É uma pergunta. O que você acha? Eu não sou o dono. Eu sou só um administrador. Tá aqui. Estão debaixo dos meus cuidados, então eu administro. Se é 10% de tudo, o que é que eu estou fazendo do resto da minha vida? Porque quando nós falamos de dízimo, é aquela ideia que eu falei no início, aquela má impressão de que dízimo é só dinheiro. E não é. Não é. Eu preciso, sabe, dentro de toda a minha vida, eu tenho que separar. Eu trabalhei com um diácono e o tesoureiro dele era um pastor até presidente agora. E ele falava, o que é isso aqui, fulano de tal? Ele dizia a cesta básica, ele falava, tira o dízimo. Mas fulano, você já tirou? Tira o dízimo. E ele fazia tirar o dízimo de tudo, de tudo. Dentro, na folha, no olerite. Não sei porque é chamado de olerite a folha de pagamento, mas tudo bem. Vamos lá. Então, eu posso administrar? Está no meu cuidado, eu posso administrar? Veja. Outra pergunta que eu devo fazer. O dízimo é do bruto ou é do líquido? Porque tem pessoas que é o seguinte, ele faz a conta que ele ganha, vamos colocar 3 mil reais, ele ganha 3 mil reais. Se nós pensarmos com um coração cristão, o que é nosso? 90%. Por quê? Desses 3 mil, vamos fazer uma conta facinho, 300 não me pertence. Tá bem? Então eu vou poder gastar o quê? Dentro do que tem 2.700 é que eu vou fazer a administração, a minha administração doméstica, tudo aquilo que eu preciso. Tá bem? Por quê? Porque se eu for pensar corretamente, eu tenho que ver que o dízimo, ele é do bruto. Tá? Lógico, tem pessoa que ele acha que ele é mais esperto que todo mundo. O que ele faz? Ele torra, aí ele tira INSS, ele tira FGTS, ele tira isso, tira o adiantamento que ele pegou, sei lá, dia 20, geralmente é dia 20, que é também não sei por que chamam de vale, né? Um valezinho, aquilo chama adiantamento de salarial, né? Um adiantamento que você tem, e depois, quando vem o líquido, aí daqui ele vai tirar os 10%. Tá? Está correto? O que você acha? O que nós achamos? Como que nós pensamos? Tá bem? São perguntas que nós precisamos aprender a responder. Por quê? Vê? Para que haja mantimento. A ideia principal é isto aqui, ó, manutenção da casa de Deus. Tá bem? E depois disso nós vamos, obviamente, e dependendo, na maioria das vezes, eu nem preciso fazer prova. Porque o Senhor está vendo a fidelidade do seu povo. E ele também é fiel. Ele vai simplesmente retribuir aquilo que nós estamos falando. Tá bom? Já falei que estão sob o nosso cuidado. E o que está sob o nosso cuidado? Eu tenho dado 10% da minha família, do tempo dos meus filhos. Eu tenho ensinado os meus filhos a também colocar tempo da sua vida na presença de Deus, o domingo principalmente, ou se trabalha no domingo, sábado, sei lá qual é o dia. Tem aqueles irmãos que têm a escala regressiva, né? Ele folga num dia, daqui a pouco ele folga na sexta, na outra semana ele folga na quinta. Então este dia deve ser o dia do Senhor, porque no domingo ele não vai poder estar na igreja. Vai demorar um pouco para ele estar no culto de domingo à noite, ou folgar no domingo. Né? E geralmente nós ocupamos o domingo com uma infinidade de afazeres, de prazeres que nós temos. Porém, quando nós olhamos no Antigo Testamento, você ia ver que o Shabá era um dia de descanso do trabalho, porém, o dia era voltado para quê? Para as relógios. Depois vem toda aquela mistura, aquela bagunça toda e tal. Né? Pode salvar? Não pode. Começa a misturar o interesse financeiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a ideia principal é de que um dia era para ser separado para estar aquele dia na presença de Deus, adorando a Deus, bendizendo a Deus. Como eu disse, a maioria de nós cristãos, folgamos no domingo. Então é o nosso dia de descanso. Neste dia eu vou servir a Deus, tá? Mas incluindo a minha família, incluindo os meus amigos.
tá bem? Incluindo. Não é aquele negócio ou ficar sozinho ou só me devotar somente a eles. Não, de maneira nenhuma. Neste dia que eu vou servir a Deus, eu vou incluir toda a minha família, tá? Que estejam nos nossos cuidados. Então é 10% de tudo. Tá? E aí, já conseguimos responder? Se eu posso administrar o dízimo? Eu sou um administrador do dízimo? O dízimo é do bruto ou é do líquido? Como é que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar? Por quê? Por causa do propósito. Aí nós vamos partir para o ponto ali de número 1. O propósito dos dízimos e das ofertas. É o tópico de número 1. O dízimo no Antigo Testamento. Então nós vemos aqui, desculpa que a garganta está um pouco irritada. Nós vemos aqui a que se destinava o dízimo. Tá? Para o que servia? Para o que? Qual o propósito? Qual era o objetivo? Por que o povo foi conclamado por Deus e por Moisés para trazer? Primeiro, veja, sustentar levitas e sacerdotes. Porém, eu coloquei aqui que faz parte da destinação do dízimo. Não é, vamos dizer assim, a parte fundamental, prioritária. Tá? Está englobado em todo um sistema. Sustentar levitas e sacerdotes. Por isso o apóstolo Paulo diz que o obreiro é digno do seu trabalho. Porém, o apóstolo Paulo também diz que quem não trabalha, não coma. Ora, é simples. Veja, digno. Quando eu falo digno, é digno de receber, digno, quando a gente fala desta dignidade, é aquele, como dizia a finada minha mãe, é aquele que faz por onde para ter o sustento. Ué, não é porque ele tem um nome, uma carteirinha, uma credencial, que isso já dá direito a ele a ser sustentado. Eu tenho que todos os dias estar colocando a minha impressão digital ali, de segunda a sexta-feira, 4 vezes por dia para ser digno do meu pagamento no final do mês. Se eu não fizer isto, a empresa vai cortar o meu salário, ou vai diminuí-lo, ou até vai me chamar lá depois para conversar. Tá bem? Então veja, o primeiro aqui, sustentar levitas e sacerdotes. Faz parte do propósito. Não é o propósito principal, mas faz parte. E nós precisamos disso porque nós precisamos dos trabalhadores, nós precisamos dos obreiros que se dedicam, principalmente aqueles que colocam aí 100% do seu dia à disposição do Senhor, que a gente chama de trabalho integral. Trabalho integral. Tá bem? Mas vamos lá. Outro, a que mais se destinava o dízimo e as ofertas? Ajudar nas refeições sagradas, quer dizer, no tabernáculo. Por quê? Todo o material que era usado, ele não poderia ser usado assim, eu senti no coração de levar um perfume, de levar o óleo para manter o candeeiro, o castiçal, o menorá aceso. Não podia. Aquele azeite era consagrado. É outro tipo, não era o mesmo azeite que o irmão ou a irmã usava dentro de casa, ou usava para cura, para isso, para aquilo. Tá bem? Era uma situação totalmente diferente. Eu senti no coração de levar os pães da mesa da proposição. Não. Eu não me senti disso. Não. Veja, tudo isto era feito o quê? Dentro de rigorosos preceitos para fazer parte do tabernáculo. Tá bem? Quando você fala do perfume que vai, a fumaça que sobe do altar, que simboliza as orações dos santos e a oração sacerdotal de Jesus Cristo, aquele altar de incenso, aquele incenso era totalmente diferente do preparado dentro de casa. Os perfumes, tudo que era usado para Deus era diferente. Era diferente. Tá? Não havia uma coisa miraculosa, mas a feitura, o seu feitio, ele era constituído de uma maneira diferente. Tá bom? Então, tudo que era usado no tabernáculo, tudo que você fosse ver, a não ser o sacrifício que se trazia até o pátio aqui da entrada, né? Onde você tem o altar de sacrifícios, onde você tem o lavatório, onde você tem, né, e você vai entrar aí dali para frente já se chama Santo e Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, tá bem? Terceiro, e eu achei interessante, socorrer pobres, órfãos e viúvas. Eu coloquei estrangeiro porque Tiago coloca isto também. E aqui
é que nós vamos ter um ponto um pouco mais acalorado. Por quê? Porque Tiago diz que fazer isto é a verdadeira religião. Ele diz, onde está? Qual é a verdadeira religião? Ele diz, cuidar. Cuidar dos pobres, dos órfãos e viúvas e estrangeiros. Tá bom? Então nós temos aqui o destino a que se destinava o dízimo. Porém, veja, o que era órfão? O que era uma viúva no Antigo Testamento e no Novo Testamento também? É outra coisa que nós vamos ter problema. Por quê? Veja, a viúva, ela não poderia ter marido e nem filhos. Ela não poderia ter de onde tirar o seu sustento. Né? Hoje, infelizmente, nós vemos aí pessoas que os filhos poderiam estar sustentando, ajudando as filhas, os filhos, os genros, né? Ajudarem. Não, mas vamos para onde? Vamos para onde? Vamos para assistência social, vamos para isso, vamos para aquilo. E se você for viver mesmo a Bíblia, muita gente vai ficar irritada com você, até as próprias pessoas que vivem apregoando isto de cima do púlpito. Eles vão ficar, porque o órfão era órfão mesmo, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão. Era só um coitado ali na vida. A viúva, da mesma maneira. Os estrangeiros eram aqueles que passavam pela porta dos judeus. Tá bem? Então vamos tomar sempre, prestando sempre atenção. Olha que coisa interessante. Sustentar levitas e sacerdote faz parte do pacote. Desde que os tais sejam dignos. Tá? Eles façam jus, façam por donde, né, a receber salário. Tá? E sempre tomando cuidado com aquela questão, né? Tá? É salário, não é para você manter uma mansão e um harém na sua vida. É digno, salário digno. Tendo em vista que você, que está nessa situação sacerdotal ou levita, você tem pessoas que estão trabalhando com você e para você, te ajudando. Tá bem? Outra, veja, era para trazer as melhores, era para fazer as melhores, para os melhores sacrifícios para Deus. E saía do quê? Também. Então a igreja precisa disto, precisa daquilo, vai sair da onde? Dízimos e ofertas. Tá bom? Mas, veja, eu escrevi de novo aqui, já tinha posto aqui. Socorrer, segundo Tiago, Tiago escrevendo, não segundo Tiago, né? Tiago escrevendo, ele diz que socorrer pobres, órfãos e viúvas e estrangeiros é a verdadeira religião. Veja que eu disse que envolve muito mais do que só dispor de bens. Mais dispor de bens. Porque se nós formos aprofundar mesmo, essa nossa escavação, ela vai muito fundo. Ela vai muito fundo. E nós vamos descobrindo, trazendo as ligações. Quer ver que coisa interessante também no ponto de número 1, dízimo no Antigo Testamento. Tá? Nos dias de Abrão. Veja, que aqui ainda não era Abraão, aqui ainda é Abrão. Mas o que eu trouxe nessa questão de Abraão oferecer-se a Deus, ou oferecer tudo aquilo que ele tinha ou receberia para Deus. Veja que antes, seja fiel, né? Vamos colocar o fiel aqui. Ser fiel. Antes disso, Abraão sai para uma batalha. Vai ajudar o rei de Sodoma, vai libertar o seu sobrinho e tudo mais. Porém, nesse meio do caminho, o que acontece? Veja que há uma proposta indecorosa, indecente da parte do rei de Sodoma. Veja que antes de tudo isto, olha o acontecimento. O rei de Sodoma vem e fala o quê? Fica com tudo quanto é dinheiro e me entrega as almas. O que Abraão disse? Não vou fazer acordo com você, rei de Sodoma. Sabe por quê? Quando Deus me abençoar e eu me tornar muito rico,
você vai dizer que a sua mão me ajudou. E eu não vou permitir que simplesmente ninguém, tome o lugar de Deus neste particular da minha vida. Veja que ele sai, vamos colocar aqui o rei de Sodoma, vamos pintar um trem bem crente mesmo. Veja, vamos colocar aqui, quem aparece primeiro? Vem o diabo primeiro. O diabo vem e oferece a Abraão. Fala, Abraão, fica com dinheiro, mas me entrega as almas. Quantos estão fazendo este acordo? Só querem saber do dinheiro. As almas, deixa o diabo levar. Deixa o diabo arrastar. Trazendo dízimo, está muito bom. Fulano deu dízimo, deu oferta? Deu. Então está tudo certo. Não está tudo certo. Veja que Abraão fala o quê? Não quero acordo com você, porque quando eu estiver bem, você não vai dizer que foi você. Consequentemente, veja, eu coloquei aqui aliança, as escolhas das alianças, sequencialmente ou sequentemente, o que acontece? Ele se encontra com quem? Com Melquisedeque. Agora Abraão vai fazer a sua aliança correta. Abraão, olha para Melquisedeque. Ele reconhece um homem sem princípios, não sem princípios, sem começo e sem fim, um homem representando Jesus Cristo, Meleque, rei de Sadeque, rei de Salém, rei da paz, está aqui Melquisedeque. Ele deixa de fazer uma aliança com o inimigo das nossas almas para fazer uma aliança com o rei da paz. E ele diz a ele, e o que é que ele faz? Ele dá o dízimo. Ele dá o dízimo. Veja que ele não entrega para o mundo, para o diabo, mas ele entrega para o rei da paz. O rei da paz. Para que Abraão tenha toda esta visão de bênção, este entendimento de bênção, veja que ele tem um encontro. Preste atenção neste encontro. Será que muitas vezes nós não estamos entregando, fazendo acordo com o rei de Sodoma? Tá? Não estou forçando nada, nem assustando ninguém, não é nada disso. Mas veja, o rei de Sodoma veio e falou, poxa, Abraão, obrigado, conseguimos. Agora você fica com o despojo e eu fico com as vidas. Ele disse, não tem acordo com você. Meu negócio não é com você. E o Melquisedeque agora aparece, entra em cena. Agora sim eu encontrei com quem eu vou fazer a minha escolha. Eu escolho o rei de Salém, o rei da paz. Eu escolho Melquisedeque. E ele deu o dízimo a Melquisedeque. Tá bem? É um bom exemplo que nós precisamos, tá? Não só falar do dízimo, mas também o cuidado que nós precisamos ter. O interessante aqui, eu achei interessante trazer esta parte da história de Abrão e de Melquisedeque. Tá? Por quê? Veja, aqui, olha quem aparece primeiro. Toda vez ele aparece primeiro. Tudo que a gente vai fazer, ele é enxerido. Aí o que a gente faz? Perdão. O que a gente faz? A gente escolhe o rei da paz. Com quem nós estamos fazendo aliança? Quem nós estamos prometendo os nossos bens? Eu falei que não ia falar de dinheiro. Então vamos lá. Para quem nós estamos oferecendo a nossa família, a nossa vida, o nosso domingo, o nosso sábado, o nosso Shabá? Para quem nós estamos oferecendo? Para quem nós estamos oferecendo a nossa força? Para quem nós estamos oferecendo a nossa mocidade? Para quem nós estamos oferecendo a nossa vida? Para Melquisedeque ou para o rei de Sodoma? Tudo isto fala de dízimo. Estou dando alguma coisa. Estou retirando uma parte da minha vida e passando para ele. Agora, para quem você vai passar? Você que gosta de reclamar bastante. Tá? Mas não se preocupa em passar para o rei de Sodoma. E isto eu estou falando de púlpitos também. Tá? Uma certa feita, o irmão totalmente angustiado, foi falar com o obreiro falou para ele, mas você está dando o dízimo e as ofertas direitinho? Ele falou, estou, então tá bom. Quer dizer, mas o pecado estava matando, ele queria confessar, ele precisava confessar. Mas ele foi confessar, obviamente, com o seu responsável, com o seu dirigente, com o seu pastor. Mas a resposta, infelizmente, foi essa. Está tudo certo no carnezinho, o cartãozinho está bonitinho, carimbado todo mês, está, então vai em paz. Não vai em paz. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque o acordo dele não é com o rei de Sodoma, é com Melquisedeque. Com quem nós estamos fazendo acordo, irmãos? Com quem nós estamos fazendo? O segundo nós temos aqui, ponto 1.2, os dízimos nos dias de Jacó. Então, Jacó prometeu dar o dízimo de tudo ao Senhor. Tá bem? Prometeu dar o dízimo de tudo.
Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. E quando nós falamos hoje de tudo, veja, eu tenho que falar de todas as áreas da minha vida. Tudo eu tenho que separar uma parte do dia, uma parte da noite, uma parte um momento com a minha família, não uma parte da minha família, ou uma parte com a minha família, uma parte com os meus irmãos, uma parte com Deus, uma parte. Então, 10% é uma parte, é a 10ª parte de 100%, de um tudo, ou do todo, né? 10% é a 10ª parte do todo. Qual que é o todo? 100%. Então, nós vemos aqui, mas o interessante também é que, além do dízimo, por isso eu disse que vai um pouco mais, não é somente dispor de bens, não é somente. Ele diz, Jacó prometeu dar o dízimo de tudo, reticências, mas ele também prometeu que levantaria um altar. Aleluia! Eu já pedi, se eu falar em língua estranha qualquer dia, os irmãos falem também. Falem também. Veja, ele não somente disse, eu vou dar o dízimo, mas ele levantaria um altar. Quando nós nos lembramos do altar ou dos altares do Antigo Testamento, nós estamos falando de momentos especiais. Eu comecei falando de Samuel, né? E levantou Samuel uma pedra entre Mispá e Sem e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Veja, ali ele estava dizendo que o Senhor era a sua pedra de ajuda. Tá bem? Quando ele diz, e colocou uma pedra, e chamou aquele lugar, e pôs o nome. Né? O nome não quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor, mas quer dizer pedra de ajuda. O Senhor foi a nossa rocha que nos ajudou até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Tá? E a ideia, olha que ideia interessante, bem antes, né? Nós vamos ver que ele falou, não vou dar só dízimo de tudo. Tá? Agora eu quero bater. Eu não quero só dar dízimo de dinheiro, que é muito fácil. Mas eu vou levantar um altar. Veja, eu vou adorar, eu vou sacrificar, eu vou orar, eu estarei, eu vou colocar o meu sacrifício. Nós sabemos que a nossa vida é o nosso sacrifício. Veja, olha que coisa interessante. Abraão fala assim, vou dar o dízimo. O neto dele já diz, vou dar o dízimo e ainda vou fazer um altar. Olha que coisa impressionante. Como que vai, sabe, de uma geração para outra, a ideia de servir a Deus, ela vai crescendo, ela vai expandindo, ela vai tomando formas, sabe, de como agradar, de como servir melhor. Então, dízimo, mais um altar. Mais um altar. Tá bem? Então, quando nós olhamos no ponto 1.3, aí altar você já sabe, né? O altar vai lá, mas primeiro tem que arrumar as pedrinhas, né? Depois tem que dispor a lenha, depois tem que cortar o sacrifício, dispor o sacrifício. Se você tiver bastante fé e está no momento de mostrar que o nosso Deus é maior, é o único Deus, você vai mandar jogar água sobre o sacrifício e depois você chama fogo do céu. E tenha certeza, se estiver aqui, se você estiver aqui, o fogo vai descer. Tá bom? E os 850 profetas do mundo vão ter que... Não, naquele tempo aconteceu outra coisa. Mas o de hoje vai ter que adorar a Deus. Vai dizer só o Senhor é Deus. Tá? Então, veja. Aqui eu levantei a questão de que Abraão, depois de um grande sucesso, ele faz a escolha certa. Veja que o rei de Sodoma aparece e diz, me entrega as almas. Ele disse, de maneira nenhuma. Mas ele vem aqui, ele continua com as almas e ainda dá o dízimo ao Melquisedeque. Tá? Então, tomamos cuidado com as alianças. O enxerido sempre vai aparecer primeiro. Cuidado com as escolhas. Às vezes, você é tão apegado ao físico, ao visível, ao tangível, e acaba fazendo a escolha errada. Tá? Quando vamos até Jacó, nós vamos ver que Jacó já vai adiante. Ele diz, dou o dízimo e ainda levanto um altar. É a mesma coisa que ele dizer, eu dou o dízimo e ainda construo uma igreja aqui. Toda vez que eu passar por aqui, eu vou me lembrar disto e vou adorar ao Senhor. Se o Senhor cuidar de mim, eu também vou estar sempre me lembrando disso. Ponto de número 1.3, nós temos os dízimos nos dias de Noé. Então veja, de Moisés.
Então, o que nós temos, a lição que nós aprendemos aqui em todo isso, e agora colocando Moisés, quando Moisés chama o povo para trazer. Por quê? Veja, a ideia era a construção do templo, Então, quando nós olhamos o destino ou a destinação dos dízimos, das ofertas, ou dos 10, a porcentagem que o povo trazia, eles estão relacionados ao serviço. Não serviço ao Senhor, mas ao serviço do Senhor. Né? Do Senhor. O que isto quer nos ensinar? Que tudo aquilo que nós entregamos, que nós trazemos, ele é destinado ao serviço de Deus. É destinado ao serviço de Deus. E nós precisamos, por quê? Justamente por causa da destinação. Tá? A que se destina o dízimo. A que se destina o dízimo. Então vamos lá, concluindo, os dízimos estão relacionados, para todo o lado que a gente olhar, nós vamos ver que vai estar sempre direcionado ao serviço, ao trabalhar, ao servir ao Senhor, Por quê? Porque quando nós vamos para o ponto de número 2 e vamos agora para a mesma ideia, esta ideia agora ela é trazida para o Novo Testamento. Então, o dízimo ou os dízimos no Novo Testamento. Tá? Ficamos mais ou menos claros? Vamos lá? E aí, conseguimos responder já? Eu posso administrar meu dízimo? Fazer o que eu quiser, entregar? 10 para um pouco 100 para outro, 200 para outro? Como é que pode ser? Qual que é o dízimo de tudo? Eu já aprendi o que eu tenho que fazer? Dar o dízimo de tudo? Tá bem? Então, na questão do altar, a gente vê Elias também. Né? Elias, quando ele restaura o altar, ele mostra intimidade com Deus. Então, veja, às vezes nós nos confundimos de que trazer determinadas coisas para Deus nos faz mais crentes ou faz privilegiados, nos dá direito a determinadas coisas. Mas não, veja, o que mostra não é aqui, aqui mostra fidelidade, mas intimidade fala de altar. Aí sim, o crente que tem intimidade com Deus, ele é fiel em tudo que o Senhor o chama. E ele ainda tem intimidade com Deus, meu amigo, não tem fogo que fique sem cair, porque Deus vai fazer a sua parte. O Senhor, nosso Deus, não é um Deus caloteiro, inadimplente, desculpa, é uma palavra mais bonitinha para caloteiros. Né? Então, os dízimos estão relacionados ao serviço do Senhor. Serviço do Senhor, o trabalho do Senhor. Tanto está aqui, levitas, sacerdotes, as refeições e os pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros. Tem muita gente que gosta de usar isso aqui, mas é só por usar mesmo, tá? Fala, né, que nem eu coloquei aqui, sustento missionário, não um pretexto, às vezes, para ver se vem mais proventos. Então, nós temos aqui o dízimo no Novo Testamento. Vamos começar falando de maus exemplos, tá? Quando o Senhor chama a atenção, alguns usam estes versículos para dizer que o dízimo era da lei, mas Abraão veio um pouquinho antes, né? Melquisedeque veio um pouco antes da lei também. Tá? Isso é coisa simples, sabe? Não devia nem estar tocando ainda, neste assunto ainda. Paulo disse assim, gente, pelo tempo de casa que vocês têm, vocês já deviam estar comendo uma comida sólida, mas eu tenho que trazer leite, não é o meu caso, não estou falando com vocês, estou repetindo Paulo. Paulo disse assim, mas tem que servir, são meninos, são infantes, né? São pueris, corações muito infantis, e eu não posso alimentar vocês com a comida mais sólida do jeito que eu gostaria que fosse. Tá bem? Então, muitos usam esta questão do Senhor Jesus Cristo, chamar alguns fariseus, não está falando do povo, né? Mas está falando de quem? Dos hipócritas. O que seria um hipócrita? O hipócrita é aquele que finge. Ele finge ter sentimentos, crenças e virtudes que não tem. É só um fingimento, é uma máscara. É por isso que quando Deus nos chama, ele nos chama para quê? Para que nós venhamos a ele com sinceridade. Tá bom? Então eles davam o dízimo, mas não obedeciam mandamentos importantes. Aí fala assim, mas irmão Maurício, por que eles não obedeciam? O que é que eles não faziam? Vejam que dentro da sua hipocrisia, no seu fingimento, eles achavam que estavam cumprindo a lei. Mas não cumpriam por quê? Porque eles não se importavam com o próximo. Veja, aqui novamente, não é somente dispor de bens. Agora nós temos mais uma realidade, que é o quê? Se importar com o próximo, tá? Está aqui, socorrer.
Socorrer. Então, veja, o hipócrita, para desencargo de consciência, o que ele faz? Ele tira, ele coloca no envelope, e ninguém também vai perguntar para ele se aquilo lá é o dízimo mesmo. Às vezes nem é, está faltando um pouquinho ainda. Né? Às vezes nem é. E também não estou criticando também, continua fazendo, tá bom, pelo menos dá para comprar uma lâmpada, alguma coisa. Mas veja, a hipocrisia deles é o porquê? Por causa do desencargo de consciência. Sabe, eu vou fazer porque são pessoas pretensiosas, os hipócritas, eles fingem ser, quer dizer, eles fingiam uma religião verdadeira, aqui a verdadeira religião, socorrer os pobres, mas se esqueciam do importante, que era socorrer os pobres, que era se importar com o próximo. Tá? Então tem pessoas que eles falam, por que são chamados de hipócritas? Eles fazem aquilo mais para desencargo de consciência, Tá? Não é porque amam ao Senhor, não é porque querem que haja mantimento, não é porque eles sabem o propósito de sustentar, de ajudar, de socorrer. Não, tem alguns até só faz porque o nome aparece lá no mural ou em alguma coisa lá, aparece o nomezinho dele. Tá? Uma certa feita, um pastor me chamou, muito amigo meu, para ver algumas listas. Foi feita uma campanha e começava com um X o valor, um determinado, um X até alto, né? Vamos colocar um X ao quadrado. E o pastor me chamou para dar uma olhada naquelas listas. Aí, no final, ele falou para mim, me diz que essas pessoas não vão ser abençoadas. Eu disse não. Desculpa. Ele disse não. Ele falou, mas por que não? Dá uma olhada. Eu falei assim, cadê o nome? Cadê o carnezinho? Cadê o envelopinho do dízimo todo mês ali? Porque tirar isso uma vez por ano é fácil. Além de tirar X, ainda dividir esse X aí, X sobre 3, sobre 4, X sobre 5, tá? Uma fração onde X é um número qualquer, mas divide, a parte de baixo é a fracionada. Dividir até em 10 vezes, X sobre 10. Tá? Aí eu fui explicar, porque a pessoa, obviamente, talvez ele até sabia que, por me conhecer, já sabia que minha resposta seria essa. Então não adianta estar o nome em determinadas campanhas se você não é fiel naquele que é pedido todos os meses. Que é pedido não, né? Que nós fazemos de bom grado e de coração porque somos participantes da obra do Senhor. Tá bom? E ele me chamou e disse, ainda perguntou assim, fala que eles não vão ser abençoados. Eu falei, não vai. O pastor falou, mas por quê? Eu falei, me traz a lista de dizimista, deixa eu ver se o nome do fulano aqui está lá. E não estava. 90%, 70%, 80% não estão. Eles querem participar daquelas campanhas, por quê? Qual que é a promessa? Se você fizer tal coisa, Deus vai fazer. É outra barganha, outra barganha. Vamos mais adiante. Ponto 2.2, veja. Paulo... Veja, então eu emendei aqui os hipócritas. Por que eles eram hipócritas? Porque eles fingiam, eles achavam que estavam cumprindo a lei, assim como nós muitas vezes fazemos, nós achamos que estamos agradando a Deus e não estamos. Não estamos. Por quê? Estamos agindo com hipocrisia, fingimento diante de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque nós somos cristãos não para ficar aqui nessa terra. Nós somos cristãos para morar no céu. E nós precisamos fazer da melhor maneira possível. Tá? Então, se fazer as coisas para Deus, não faça como um desencargo de consciência, para tirar um peso dos ombros. Não. Faça porque você não é hipócrita, porque você ama. No ponto de número 2.2, nós vemos Paulo se referindo ao dízimo levítico. Quer dizer, lá do Antigo Testamento. E ele cita a questão do sustento, ele cita a não atar a boca ao boi que debulha, mas veja, Paulo não faz uso. Que coisa, que obreiro impressionante. É para ser modelo? É para todo mundo fazer? Não, nem todo mundo consegue. Mas Paulo não fizera uso do mandamento do Senhor. Sabe o que é isto? Paulo tinha determinados escrúpulos, principalmente quando nos ensina que se eu fizesse determinada coisa e escandalizasse o meu irmão, já está ali. E se eu escandalizasse o meu irmão, eu não podia fazer. Veja que Paulo tem uma luta gigantesca com a igreja de Corinto. É uma igreja que tirou o dia para pegar no pé de Paulo. Então, Paulo, ele simplesmente não faz uso de um direito que ele tem, é direito dele, o sustento, o não atar a boca do boi que debulha, o obreiro é digno do seu salário, mas veja, ele preferia construir tendas. Quantas vezes nós vamos ver Paulo construindo tendas?
construção de tendas. Mas isso aqui era para quê? Para não dar munição para aqueles que gostam de falar. Que gostam de falar. E às vezes ele chegava em situação da igreja, a igreja não tinha condições também de mantê-lo. Tanto é que ele vai elogiar os macedônios que entram na batalha com ele, mantendo-o e mantendo também a igreja. Mas veja, é difícil essa parte? É. É impossível? Não. Tem obreiro que faz isso? Faz. E o Senhor não o deixa desamparado. O Senhor não deixa desamparado de forma nenhuma. Não desampara. O Senhor cuida, tá, dos seus. Então, Paulo, apesar de ser lei, apesar de tudo isto, Paulo ele enxergava mais longe. Ele pensava assim, se eu fizer isso, vai escandalizar, vai dar munição para os judaizantes, para os judeus, vai escandalizar, o povo de Corinto vai ter mais pedra para atacar em mim? Vai, então não faça. Por isso que ele diz, se eu comer carne escandaliza, meu irmão, eu não como. Então, determinadas coisas nós precisamos também ponderar, nós precisamos pensar. Tá? E Paulo, apesar de todo, tem gente que tem pessoa que gosta, né, de eu tenho direito, porque é o direito, porque está na Bíblia. Tá bom, ninguém está falando que você não tem direito, ou que o obreiro não tem direito, mas o obreiro tem que ser consciente também na realidade que ele vive, no lugar onde ele está. Então, ele tem que procurar dar menos possível munição para os seus inimigos. Quanto mais ele puder, é um conselho. Se quiser, amém. Se não quiser, também não tem problema. Veja, o ponto 2, 3, nós temos aqui, nós temos falado por que dizimar, nós temos falado bastante sobre isso, né? Dar dízimo é fidelidade e reconhecimento. Sendo assim como? Sendo fidelidade e reconhecimento, devo fazê-lo com contentamento e amor. Este contentamento e amor tem que ser de quem doa e de quem recebe. Porque tem gente que doa que acha que é muito. E tem os abençoados que recebem que acha que é pouco. Não, tinha que ser mais. A igreja está escondendo leite. Oh, meu Deus, é muito dinheiro pro obreiro. Veja, se é um ato de fidelidade e reconhecimento, sendo assim como? Sendo desta maneira, fidelidade e reconhecimento, como eu devo fazer? Com contentamento e amor. Só que este contentamento tem que ser, o amor eu vou pôr aqui para quem doa. Porque quando ele doa, ele vai falar, é muito. Não, se ele está fazendo por amor, ele ainda vai dizer assim, eu queria fazer um pouco mais, Senhor. O mês que vem, se Deus quiser, eu vou fazer um pouco mais por missões, por isto, por aquilo, pelas ofertas, tal. E o contentamento eu vou ligar de quem recebe. Tá? Não tem nada que falar que é pouco. Tá? Não, podia ser um pouco mais, eu estou ganhando pouco. Seja, fique contente, Deus está te abençoando, os irmãos estão cooperando com você, o crente também, faça com amor, Deus está te abençoando, está abrindo as portas e tudo mais. Para a gente ir para o ponto de número 3 e encerrar, não somente a lição, mas o segundo trimestre de 2025, nós vamos falar sobre ofertando com amor. Já começamos por aqui, então vamos lá, ofertas alçadas para a construção do templo. Tá? Alçadas aqui é aquela oferta, veja que foi pedida. Então, eu coloquei no coração, não é estipulado. Quando é estipulado? 10%. 10% é estipulado. A alçada é o que estiver no seu coração, X%. Não foi estipulado um valor. Então, vai vir do coração, do amor, né, de quem doa, vai vir esse X aqui, vai se transformar em algum número. Tá bem? Então, as ofertas alçadas para a construção do templo. Mas por quê? Onde Deus habitaria. Porque Davi, ele está felizão. Davi está morando no palácio. Davi está morando... Mas ele olha da janela, um dia ele viu Betseba. Outra hora ele olha e ele vê Deus habitando numa tenda. Ele disse, não é justo, eu moro num palácio e o meu Deus mora numa tenda. Vamos construir, então, uma casa do tamanho do nosso Deus. Deus falou assim, agora, Davi, tem um problema. O que é que você vai construir que me cabe? Se os céus é o meu trono
e a terra é o estrado dos meus pés. Veja, eu me assento na extensão dos céus, e a terra é o lugar onde descansam os meus pés. Agora imagina o meu tamanho, Davi. Que casa você vai construir para mim? Que casa? Então veja, porém a ideia é interessante. Davi quer tirar o Senhor de uma situação que para ele pareceu indigna do tamanho do seu Deus. E ele dá. Hoje nós vemos essa preocupação, não por causa do tamanho do Deus que nós servimos, mas alguns se consideram indignos. Ah, mas essa congregação tão pequenininha, pastor, eu sou fulano de tal. Cuidado. Cuidado que pode não sobrar nem isto. Tá bem? E o interessante também nesta ideia, vamos voltar aqui, o interessante nesta ideia, no ponto de número 3.1, que está escrito assim, as ofertas do Antigo Testamento, veja que vamos voltar à ideia do não somente dispor de bens, tá? Isso aqui é o dízimo, essa aqui é a parte da vida que o crente entregou para Deus. Por quê? Quando Davi vai falar com Araúna diz o quê? Pega tudo que você quiser, o gado está ali, tem arado, tem que você precisar, o que você precisar, Davi, faça um sacrifício para o seu Deus. Davi simplesmente olha para Araúna e diz, não quero sacrifício que não me custe nada. Hoje, o que muito tem, não vou generalizar, mas tem bastante, são pessoas fazendo festa com o chapéu dos outros. Essa frase é antiga. Tá? A pessoa se aproveita do que os outros trazem, aí ele se coloca como benfeitor. O nome dele tem que aparecer. Alguns correm, tem o disparate de colocar até uma plaquinha, né, com o nome dele de inauguração, disso, daquilo, e fitem o nome do fulano de tal. Ei, você fez com o dízimo dos outros. Alguns, infelizmente, estão partindo até para lugares que não deveriam, pegando oferta de políticos e, sei lá, nem crentes são, não sabem nem a procedência da oferta e vai recebendo. Tá? Mas Davi disse, não, Araúna, não vou fazer festa com seu chapéu, não. Quanto que é isso aí? Boi, com arado, com terra, com tudo. Porque quanto que é? Tanto, tá aí. Já preencheu, já fez o Pix, né? Já passou o Pix para a Araúna e ficou tudo certo. Fica tudo certo. Então vejam bem, aqui a questão é não oferecer, não ficar fazendo festa com o chapéu dos outros. Tá? Se você for alegar alguma coisa diante de Deus para fazer prova diante dele, lembre-se, você está sendo fiel. Tá? É você, Davi, que está oferecendo, ou você pegou de Araúna lá de qualquer jeito e agora traz para Deus e disse, aqui, Senhor, o que eu consegui para o Senhor? Não conseguiu nada, não. Tá bom? 3.2 vai falar da igreja em Jerusalém, obviamente. Ponto de número 3.2, as ofertas do Novo Testamento. A igreja de Jerusalém, nós vemos qualidades que nós temos tratado na lição praticamente toda. Generosidade, prontidão e voluntariedade. Já falamos bastante sobre generosidade e voluntariedade, mas vamos falar um pouquinho de prontidão. Quer dizer, o que é prontidão? Né? É o eis-me aqui. É aquele momento em que você está à disposição a qualquer momento, você está pronto para fazer. Obviamente que para estar pronto, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar pensando de antemão. É como se fosse um chamado. Então, até o Senhor me mandar para o lugar que Ele me chamou, o que é que eu vou fazer? Sentar, tomar água de coco e ficar me abanando na sombra? Não, eu vou me preparar. Porque a hora que Deus disser, vai, eu estilingo. Eu estilingo porque eu estou pronto. Eu me preparei, né? Vamos lá, eu fiz um curso teológico, eu fiz um curso missiológico, eu fiz um curso de capelania, eu fiz um curso, eu me preparei. E eu vou entrar lá, né? Com a ajuda de Deus, vou entrar com os 2 pés. Por quê? Por causa desta prontidão. Você tem que estar pronto, mas desde o primeiro dia que Deus te chama. Veja que Davi é chamado para ser rei menino, mas quando ele chega, ele está pronto. Ele não só está pronto, mas ele se manteve em prontidão. Ele se manteve em prontidão, quer dizer, ele estava pronto para e em condições de, ele se preparou para aquilo. Tá? Cuidando das ovelhas, vamos repetir, cuidando das ovelhas, sendo ajudante de Saul, depois ele vai para as batalhas e depois ele assume como rei. Então nós precisamos estar de prontidão, sabe? Aquela continência. Você tem que estar pronto, eis-me aqui.
Falou teu nome, você já pula lá na frente e diz que é comigo. Tá? Então, falamos bastante de generosidade, de voluntariedade, mas muitos não estão prontos. E quando vão de qualquer jeito. O que vai acontecer com a obra? Né? Se não for a misericórdia de Deus, infelizmente não vai dar certo. Então, por que ofertar? Por quê? Primeiro, a igreja tem compromissos financeiros. Água, luz, né? Impostos, uma infinidade de coisas. Os profissionais que trabalham para a igreja, não somente os profissionais evangélicos, mas tem aí contadores, tem uma infinidade de coisas, né, que vai trabalhar. Segundo, a manutenção dos templos. Tá? Vamos lá, trocar uma lâmpada, consertar um banco, uma flor nova, umas flores mais bonitas ali, para enfeitar o púlpito, vai vir um pregador de fora, e isso aqui, às vezes, a gente fica assustado. Sustento missionário. Alguns usam essa questão como um pretexto. Eu coloquei aqui pretexto. Porque quando você fala determinadas coisas, ou usa o nome de determinado obreiro, o povo se dispõe a fazer. Só que a pessoa que recebe, ele tem que ser honesta. Tá? O que ele falou? Que é para o sustento missionário? Então, tudo que entrar ali naquele dia é para sustento missionário. Não me interessa se vai 10 mil reais para um missionário. Não adianta crescer os olhos, sendo que você precisa de 5. O problema é teu. Vai procurar, vai fazer de outro jeito. Mas se você falou isso aqui, se você falou para manutenção do templo, não é para usar em outra coisa. É para manutenção do templo. Se você falou que é para sustento missionário, é para sustento missionário. Se é para compromisso financeiro, com cada macaco no seu lugar. E a gente tem que ser honesto. Tá bom? Então nós falamos aí, né? Eu até não pensei que ia usar tanto tempo. Então, dízimos e ofertas hoje, um compromisso de fé e generosidade do reino de Deus. Bom, encerramos o trimestre. Deus abençoe. Muito obrigado. Espero contar com vocês na próxima lição, no próximo trimestre. Que os céus se abram e que, ao você fazer prova do Senhor, Ele abra as janelas dos céus e derrame sobre você, sobre a tua família, os teus amigos, a tua igreja, pastor, as bênçãos tais das quais vos advém uma maior abastança. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor.